Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um Drift News que eu tô devendo pra vocês. E hoje a gente vai falar de alguns assuntos que estão sim pendentes, que eu estou devendo pra falar pra vocês, porque agora de fato realmente acabou. O Brasil não está na Fórmula Drift americana esse ano. F, família, F total. Já comenta o Fzão aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora que bora com mais um giraço de notícias pra vocês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bueno, então a gente vai para nossa primeira notícia que a gente tem por aqui, né? Eu separei um chartzinho aqui desse Drift Chat, que é uma página no Instagram que também faz publicações de notícias e tudo mais. E muitas vezes eles conseguem fazer um resuminho da hora e eu consegui trazer algumas coisas aqui que eu já sabia e também notícias novas que eu não tinha conhecimento. Então, começando, claro, né? Fórmula Drift anuncia em 2025 todos os pilotos da lista, são vários que acabaram ficando de fora. Teve aquela questão que eu falei no último vídeo do Mike Power ter sido chutado e realmente o Diego Iga, ó, aqui na lista, como está escrito, não vai estar presente. João Barion também já está citado ali. A gente já sabia que o João tinha descido de categoria, podemos assim dizer, né, na ProSpec. Ainda falta notícias sobre o Corvette. Eu fiz segunda-feira uma live, o Barion estava no chat, ele comentou que próxima semana vai ter notícias sobre o Corvette. Então vamos aguardar e cobrar aí o Xerife Barion para saber sobre as novidades, o que vai acontecer com essa lasanha. Em compensação, Daigo Saito volta para a Fórmula Drift desde 2012, né? Voltando para a Fórmula Drift, quando a logo era antiga ainda, então faz muito tempo. Vamos ver como é que vai ser a briga do Daigo Saito, que vai, né, fazer equipe junto com o Minoa, e ele vai trazer ele provavelmente o V8, né, NASCAR, né, no caso do Toyota, mais um V8 NASCAR, provavelmente pro carro dele, que é o que ele tem utilizado também lá no Japão para fazer talvez um marketing, um patrocíniozinho ali também e tal, e um berrão muito diferenciado. Para somar também, a gente teve esse cara aqui que é o Luke Fink, ele tá andando na D1NZ, a gente viu, né? Ele tá em primeiro lugar por enquanto na competição por lá, na Nova Zelândia. Mas ele estava confirmado na Fórmula Drift, era um cara que até tinha uma treta com a FD, pelo que se sabia das fofoquinhas, das histórias aí. E ele ia competir e não vai mais, então terminou antes mesmo de começar ali essa empreitada do Luke Fink na Fórmula Drift, então já caiu fora. Isso aqui a gente já falou, né? O James Dean com o Mustangão RTR agora para Drift Masters. Ele tá fazendo uns videones da hora no canal dele da montagem desse carro. Vou ver se eu consigo um tempinho para fazer um reactzão em live aí também, principalmente, né? Porque é mais fácil. Ou senão eu reajo em off e upo um vídeo para vocês aí do carro do James Dean, como tá sendo a montagem. Aí o carro do Conor que eu já mostrei para vocês, a galera até falou sobre não dá para comparar o carro do Conor com o do Diego, mas dá sim, porque as peças são as mesmas em questão de chão de carro, suspensão e tudo mais, né? Claro, o chassi não é o mesmo, literalmente falando, né? O do Diego já passou por algumas pancas. Jack Shanahan com a BMW, pelo que a galera me corrigiu, não é literalmente a BM que o Neymar, que o Rome estava utilizando, mas é uma do mesmo modelo e tal, enfim, mas é uma outra que está sendo feita pro Jack, que vai estar com um motorzinho bem simples aí, né? Um S54, uma coisa bem baratinha aí. E em questão de competitividade 2J e tudo mais, o carrão e tudo mais, né? É um motor que entrega, a gente viu o Neymar Júnior andando ano passado, mas não é tão comum, né? Uma receitinha meio nova. E aí a gente fala sobre uma notícia que talvez pode ser um pouco polêmica daqui pra frente, traz uma polêmica antiga já da Fórmula Drift, que é a situação dos pneus, né? Dos fabricantes / patrocinadores de pneus que tem na Fórmula Drift, que para quem não sabe, apenas os patrocinadores ou marcas que são de fato aprovadas pela Fórmula Drift que podem fazer parte ali, que os pilotos podem estar utilizando na competição. E isso mudou bastante, várias vezes, né? Teve a grande época da Falken, Achilles, hoje a gente está vivendo bastante a época da Nitto, e muito se cria em cima da polêmica por causa dessa questão, né, do composto de uma marca normalmente ser a grande marca vencedora, né? Como a Nitto tem sido ultimamente, desde Chelsea de novo, se eu não estou enganado, até antes acho que o Asbo também foi campeão uma vez antes do de novo ali, ele também estava utilizando o Nitto, né? O Valguerin Jr., então se a gente for pegar o histórico dos últimos 6 anos, 4 títulos ali são em cima de pneus Nitto, né? Então tem uma polêmica muito grande sobre isso, né? A gente está, por enquanto, na Fórmula Drift com a Nitto, a Kenda com o Rho e GT Radial. A gente sabe que a GT Radial tem brigado de frente, mas a Kenda com o Rho são meio que meme, por enquanto, né? Eles estão se desenvolvendo, a própria Kenda montou uma equipe gigantesca, né? Como eu já trouxe alguns outros news, né? Que eles estavam dominando a cena. E vamos ver se eles vão conseguir trazer um pneuzinho mais da hora para a competição. Assim como com o Rho, né? Que daí a gente não sabe muito, parece que vai ser o patinho feio ali das marcas ali dos pneus. Assim como, né? Em contrapartida, a Nitto é a garota dos olhos brilhosos, né, mano? Então, vamos ver como é que vai ser isso. A princípio que se desenha que a Nitto continue nessa vantagem, né?
Isso é bom que não tenha, por exemplo, aqui no Brasil, né, uma quantidade limitada de marcas para utilização, senão a gente teria talvez um problema parecido. Aí a gente pula então para Drift Masters, né, que eu tinha trazido antigamente, que eles iriam mudar a questão de tamanho do pneu, porque o composto talvez é meio livre e tudo mais, e lá os pneus são muito mais gripados do que normalmente são, por exemplo, na Fórmula Drift. É o que o Adam Lee trouxe de informação pra gente e tudo mais, que os carros são muito mais gripados. E eles estavam fazendo uma alteração de pneu limite máximo de 285 para 265, que foi algo que eu coloquei como argumentação até para passar isso para Ultimate, quando eu também sugeri para a gente voltar atrás, e foi algo que a organização também já estava pensando, então somou o útil com o agradável. Mas uma das coisas, um dos nortes que a gente utilizava é a DMEC, que agora voltou atrás e não está mais alterando o tamanho dos pneus e vai ficar assim como 285. Mas eu acredito que no Brasil a gente deva sim se manter como está o jogo agora com os 265. Mas a gente ainda vai falar sobre pneus brasileiros e tudo mais aqui, porque rolou uma certa polêmica na primeira etapa agora do Mega Space com relação a alguns pneus possivelmente roubados. Vamos falar sobre isso ainda, calma o coração. O Simon Olsen vai voltar com o Supra 90 dele e tudo mais, a gente já sabia, ele né, desfez a equipe com o Word, saiu fora. Aí tem a lista dos pilotos aqui da DMEC, mais para atualizar vocês, quem quiser né, dar uma acessadinha. E aí uma notícia que me chamou a atenção, Naoki Nakamura tá de volta na Drift Masters, ele competiu um ano, acho que um ano ficou fora e agora voltou. Talvez foi alguma coisa que ficou meio em off, podemos assim dizer. Mas tá aqui a notícia também, então o Daigo vai para os Estados Unidos e o Naoki volta para a Europa para brigar ali pelo título, no caso desse, europeu. Visto que também o Naoki utiliza a Valino, que é uma marca que lá no Japão pode ser utilizada, se eu não estou enganado, na competição principalmente falando, na D1, que é onde ele anda, porque se eu não me engano o Naoki não está andando na FD, ou quando andou, usou o Valino, e na FD americana não tem Valino, né? E já na Drift Masters é meio que tanto faz a marca, né? Bom, e do que eu quis tirar do Drift Chart foi mais ou menos isso, né? Principalmente falando sobre as questões da Fórmula Drift, né? E, claro, falando sobre o Diego, que de fato não vai estar presente na Fórmula Drift na primeira etapa. Já saiu o chaveamento e era isso que eu estava esperando, porque agora, de fato, abrindo o jogo aí para vocês. O Diego, a gente tinha conversado aquela vez que eu falei que o Diego tinha comentado, tinha me respondido. A princípio ele ia sim competir, e acabou pelo jeito desse momento ali que a gente conversou até mais recentemente, semana passada, onde também teve a confirmação dele sim para mim, de que ele não iria competir mais. Provavelmente alguma conversa, alguma reunião com um patrocinador que naquela semana que eu troquei ideia com ele estava muito quente e infelizmente isso não avançou. A gente viu um grande movimento da Ford Brasil aí junto com o Diego, tanto que ele participou do Red Bull lá, né, do showroom em Curitiba com o pessoal da Ford. Então era algo que estava até hypando o pessoal, relação a RTR, toda essa historinha, essa novela que a gente meio que acabou criando aí, né? Mas infelizmente, de fato, o Diego não vai competir. Isso eu já sabia. Mas agora com o chaveamento de fato formado, não tem mais discussão, de fato não tem mais como voltar atrás. Antes era uma lista de pilotos, vai que mudasse, né? Eles até mesmo colocam às vezes um asterisco lá de que pode alterar. Agora, infelizmente, F Brasil na Fórmula Drift. E tá aí também, né, para quem quiser então, o chaveamento de como vai ser a primeira etapa em Long Beach na semana que vem. Então tá aí, né, o Daigo Saito vai estar na repescagem e o futuro agora que eu vi, velho. O destino é uma loucura, velho. Daigo contra Jack Shanahan na primeira batalha de repescagem. Já vamos começar a primeira etapa de Long Beach sem Daigo ou sem Jack. Olha que loucura, família. Eu acho que o Jack Shanahan vai dar um pau no Daigo Saito, mas vamos ver como é que vai ser. E aí a gente tem alguns outros ali, né? Acho que tem o Tom Lemaire aqui que acaba entrando como novo, que tá com o Corvette C7, né? Ele é campeão da Pro Spec e tem muita expectativa em cima disso aqui por conta de ser um Corvette do mesmo modelo que o João tem, né? Mas não tá competindo mais. E demais aqui é a galera que a gente já conhece, mas realmente que conteúdo premium para começar a Fórmula Drift, né? Porque a primeira batalha é by Run do Hitley. E aí a primeira batalha de verdade, Daigo Saito contra Jack Shanahan para começar a FD 2025 com o pé direito. E também para quem quiser, né, aqui tem o chaveamento então geral da gurizada, como a gente já tinha previsto, se ficasse 23º ali, né, aqui por exemplo, viria o Diego Iga, né. Só que pelo jeito faltou alguns mais, né, eles mudaram um pouquinho essa regra de seeding, né. A posição mais baixa agora da seeding está sendo 21º, ó, gurizada. Talvez isso aqui veio de surpresa, vamos analisar como vai ser as próximas etapas para ver se realmente mudou para os 20 primeiros que passam e 12
que sobem da repescagem, mas agora pelo que a gente vê aqui claramente, ó, o 21º aqui, que iria contra o Jeff Jones, tá na seeding bracket para trás. Então vamos ver como é que vai ser essas mudanças, né? E pelo jeito eu não tô tão errado, porque só agora eu fui ler a descrição aqui, né? Grandes mudanças essa season, né? Um update pro 2025, formato, né, das batalhas do sistema. Então bem provavelmente sim alterou a quantidade de vagas sobre a questão da seeding bracket. Eu vou trazer um vídeo um pouquinho mais estudado sobre isso, porque a última vez que eu fui ver sobre os regulamentos da Fórmula Drift não tinha saído ainda. Agora que já está até anunciado aqui, por mais que a publicação tenha saído hoje, faz 3 horas atrás, eu ainda não dei uma olhada para poder confirmar isso para vocês, mas só de bater o olho aqui, tivemos mudanças sim. Eu vou trazer um vídeo exclusivo sobre essas alterações da Fórmula Drift para vocês. Assim como eu fiz para Ultimate, lá no canal do Ultimate Drift também. E para somar, né, finalizando, acho que esse assunto Fórmula Drift, nessa primeira etapa eles vão finalmente anunciar então onde vai ser a última grande etapa que vai substituir Irondale, que infelizmente foi destruída aí a pista que era a casa do Drift. Então, ao invés de esperar a season toda, né, eles vão acabar na realidade divulgando a última etapa para a galera que estiver lá na FD em Long Beach. Eu tô aqui com o post aberto, na real, que eles botaram mais 1000 assentos pro pessoal, né? Não é o post que eu queria mostrar para vocês. O que eu queria mostrar para vocês mesmo é esse aqui, né, ó. A gente vai anunciar o round 8, localização e detalhes durante a cerimônia de abertura do primeiro round. Então vamos descobrir qual que é a pista que vai receber então e herdar a grande final da Fórmula Drift. Bom, saindo então desse assunto de Fórmula Drift, a gente tem algumas coisinhas brabas para falar, né? Eu convido todo mundo ainda a continuar no vídeo, deixar aquele likezão. Esse final de semana a gente teve o Speedway Detailers, que foi um evento que teve aqui em Balneário Camboriú, no Speedway, né? KKK, o nome do evento. E tanto eu quanto o Barber, a gente fez uma baguncinha da hora ali. Esse evento a 3M fortaleceu demais. E gurizada, eu queria tirar esse tempinho do vídeo para pedir para vocês. Faz muito tempo que a gente não faz isso aqui, mas eu me lembro que a primeira vez que a gente fez com a 5X deu muito certo. E mais uma vez eu vou precisar da ajuda de vocês. E eu gostaria que vocês fossem nessa publicação que está rodando aí no vídeo, eu vou deixar o link dela aqui na descrição ou nos comentários, e fossem lá apenas agradecer ali por mim, né? Quem puder, quem torce, quem acompanha aí, puder ir lá e agradecer a Volk 3M por ter fortalecido, por ter me ajudado, por ter me apoiado nesse evento, para ver se a gente consegue dar continuidade e quem sabe, gurizada, dependendo de como for o barulho, as coisas, eu consiga retornar para as pistas do campeonato. Então, quem puder fazer a sua baguncinha aí, por favor me ajude. Vai lá, deixa um comentáriozinho, obrigado por ajudar o Rai, sei lá, que vocês já vão estar me ajudando demais para mostrar um pouquinho da minha força, um pouquinho do barulho que a gente consegue fazer. Então, quem puder, por favor, fazer essa boa, linkzinho tá aqui na descrição, no comentário fixado. E bora que bora acelerar, porque tudo que eu mais quero é poder voltar para as pistas. Então, passando um pouquinho disso, né, quero mais uma vez agradecer, né, o pessoal da Volk, da 3M, por toda a experiência, todo o rolê, levamos uma galerinha de carona. E também, né, uma curiosidade, esse corvetão que estava aí, inclusive foi plotado e tudo mais, é de um dos nossos alunos da escola, né, da nossa escolinha de drift, da Gaijin. Já tô dando spoiler aqui sobre nomes e tudo mais, tem que fazer esse lançamento para vocês, mostrar para vocês, falar para vocês, mas é muito bacana ver essas conexões todas, né, cara? Então, agradecer demais mais uma vez a todo mundo, a vocês que fortalecem, e bora que bora continuar trabalhando firme aí para, quem sabe, voltarmos às pistas. E falando sobre voltarmos às pistas, esse final de semana, né, a gente vai ter agora então no próximo, o Drift SC, né? Agora, nesse final de semana, agora, você que está assistindo o vídeo, daqui 2 dias, 3 diazinhos, vai ter o Drift SC de novo, a Madness Edition, e eu vou estar participando mais uma vez agora com o Megalhas 3M renovadão, de cara nova, para dar aquela bagunçada, causar e colar na porta dos pilotos que estarão presentes aí no Drift SC pra gente fazer aquela baguncinha. Então você que quer participar também, não esquece de comprar aquele ingresso, a gente vai estar fazendo as caronas radicais, chega junto com a gente, troca uma ideia e bora que bora desenrolar para você viver uma experiência única no Drift, beleza? Então só passando o aviso que estaremos sim presentes. E aí a gente pula então para mais um conteúdinho da hora que eu trouxe para vocês, antes de a gente começar a polêmica da Ultimate. Mick Schumacher, há um dia atrás, postou do nada, fazendo um Drift Jones insano com uma Eurofighter, cara. Sim, ele que é filho do Michael Schumacher, um dos maiores pilotos que já existiram da Fórmula 1. Foi grande dominante por muito tempo. E é um cara que também correu na Fórmula 1 recentemente, acabou não dando tão certo para ele, mas pelo jeito e pelo carro, às vezes talvez uma oportunidade foi cedida ou alugada, mas se o carro for dele,
temos um grande nome que pode estar ingressando na nossa categoria, que pode ajudar e muito no crescimento e no respeito que a mesma deve, pode e vai receber daqui pra frente. Então é bem bacana a gente dar uma olhadinha, né? É um conteúdo bem da hora, eu vi do nada, e é muito insano ver esse crossover mais uma vez, né? Teve o Mad Mike ensinando o Verstappen a fazer drift, e agora o próprio Mick Schumacher por conta própria, né? Postando e compartilhando conteúdo de drift. E a gente viu que, né, o próprio Drift Masters comentou, alguém dá para esse homem uma entrada wildcard. Será que a gente vai ver o Mick Schumacher competindo no campeonato europeu? Que loucuraiada, cara. Seria muito insano e eu com certeza traria olhares, né, de outras categorias, afinal de contas pelo grande nome que ele tem também, né, em outras categorias, pro drift, né? Então acho que é um adendo bem da hora, algo que soma e muito pra gente na categoria aí, o Mick Schumacher. E agora a gente vai pular então pro nosso Brasilzão velho, bora falar de Ultimate Drift, vou falar sobre os pódios e aí a gente vai entrar no assunto polêmico do final de semana, os pneus roubados, né? Então, na primeira etapa Mega Space, categoria Master, aquele filtro que eu já falei para vocês, né? Nas batalhas mesmos, esse aqui foi o resultado do pódio, né? O Sobral foi o grande campeão, em segundo Lucas Rezende, em terceiro Juninho, em quarto Gustavinho e em quinto lugar o Lucas Kise, que evoluiu demais, o Luquinhas aí tá brigando bem com a galera. Aí a gente pula, né, para os filtros, que eu já expliquei para vocês as categorias. Então aqueles que têm mais de 40 anos, pegando aqui, né, o ranqueamento total da etapa, né, pegando esse ranqueamento como ficou do primeiro lugar até, sei lá, 50º lugar. Quem tiver mais de 40 anos, fica na lista, quem não tiver, sai fora. E aí, com esse filtro, Márcio Cabeça foi o campeão Master, Sérgio Ranazono no segundo lugar, Marcelo Machado terceiro, Lúcio Turossi em quarto e o Chico Horn em quinto. E aí, a categoria Hulk, que é quem tem menos de 8 etapas completas na Ultimate, que é o meu caso também, caso a gente retorne. Alô? A gente tem então o Luquinhas Kisse como grande campeão, a Valentina Pias em segundo lugar, o Jorginho em terceiro, Pedro Sombra em quarto e o Gustavo Madruga em quinto. Então esse é mais ou menos o pódio do Ultimate Drift. E aí a gente vai falar um pouco sobre os pneus roubados, que foi utilizado pelo Lucas Rezende. Para quem não sabe, o Lucas ano passado andou com o carro do Diego Iga, né? Ele alugou o carro do Diego e nem falando muito sobre julgamento ou não, é um cara que tem as condições para estar competindo, se é patrocínio ou não, é grana do bolso ou não vamos entrar nesse mérito, mas é um cara que tem as condições sim de estar competindo e botando uma nota pesada, e foi justamente isso que aconteceu nessa primeira etapa, entortou um pouquinho o nariz de uma galera, mas roubado de fato nada foi. A questão é que o Lucas, ele além de ter montado um carro insano, uma BMW Zona, tudo que dá, velho. É tipo assim, nível do Adam LZ, a gente tem comentado. Ele também tem utilizado uns pneus de altíssimo nível / custo, né? Uns pneus de marca considerável, né? E aí realmente fica difícil brincar, bater de frente. A gente mesmo com o Zeumax, que eu tanto comento da 5X, que é um dos melhores que tem do campeonato, ainda assim é um pneu que se a gente for falar caro aí, sai cada pneu, tá até encarecendo 500 conto, tá ligado? Agora, aqui o jogo é diferente, porque cada um dos pneuzinhos que foi utilizado ali, que é um pneu realmente muito bom aí da Michelin, a princípio que foi passado, né, pode, né, flutuar de 2.200 até 2.700, 2.500 por pneu. Então foi um investimento bem grande. A gente sabe que o Mega Space é uma das pistas que mais gasta pneu. Então provavelmente utilizou no mínimo uns 20 pneuzinhos. Então se for fazer a conta rápida, realmente é uma grana gigantesca investida. E foi isso que talvez desbalanceou um pouco o jogo e trouxe essa questão de pneus roubados aí à tona, né? Pra galera que talvez seja um pouco perdido o que está acontecendo. Mas roubado de fato nada foi. Os pneus passam no durômetro, mas ele tem uma performance muito maior do que dos outros quando o pneu está quente, né? E eu não acredito que seja talvez uma oscilação de dureza necessariamente, mas é um pneu que tem de fato mais qualidade e consequentemente em um pneu você paga 4 ou 5 pneus de uma outra marca. Então com certeza a qualidade do pneu é muito maior, mas de novo, roubado não é, né? A gente tem as formas de averiguar, as formas que são feitos o regulamento ali para poder estar passando esses pneus. Claro, se for ter algum tipo de alteração na forma como é medido, às vezes, sei lá, o pneu quente vai ter que ter um limite de dureza também, sei lá, né, a gente trabalha com 60, quanto menor o pneu ele é mais mole gruda mais.
Então o pneu 60, se ele for mais mole que isso, o piloto não pode utilizar, não passa na vistoria. Então acho que é 65 na realidade. Esse valor só que fica a dúvida, mas só para explicar a regra de como funciona para vocês. Esse pneu é apenas medido frio. Então frio, pintou, pode utilizar, beleza. Ainda existe, né, a possibilidade, não digo que é feito, de por exemplo você tratar um pneu. E aí ele frio, ele é igual ao original. Mas quando você esquenta, ele baixa muito a dureza. Não estou dizendo que esse é o caso do Lucas, só estou dando exemplo de que o pneu ele pode alterar sim a sua dureza e altera dependendo da temperatura e desgaste. Então é um pneu, no caso do Lucas, que talvez na temperatura ele tenha uma dureza ou mantenha uma dureza que os outros demais pneus não mantêm. E aí vai ter que avaliar, né? Porque no frio o pneu já passou, sim, na vistoria, senão ele nem tinha utilizado. Tem que ver se a gente vai passar, ou se a CBA vai querer passar a utilizar uma ainda nova forma de medida, que seria daí medir os pneus quentes. Se tem um limite, né? Pneu frio tem que ser 65 e quente ele não pode ser menor do que 30. Estou dando só um exemplo. Não sei se isso vai acontecer, essa seria a única forma de a gente conseguir aí controlar esses pneus de altíssima performance enquanto no uso, na temperatura, ali no calor, com a borracha quente, né? Então, não sei se é o caso, não sei se necessariamente precisa. Eu vi o Juninho, por exemplo, seguindo muito bem o Lucas na proximidade e a gente sabe que ele não utiliza esses pneus caríssimos, né, o Juninho. Então, eu acredito que existe sim a possibilidade de tirar esse tema. Mas acredito que também é viável ser avaliado e olhar com um pouquinho de mais carinho essa possibilidade de, quem sabe, o investimento estar fazendo diferença competitiva, e que no meu caso eu acho que não é o caminho, né? Para mim o caminho é setup e braço. A técnica tem que prevalecer sobre questões de custo / investimento, porque senão para mim já fica meio paia todo o rolê, já fica desbalanceado. Então vamos ver se é isso que vai acontecer ou não. Eu particularmente vi só na live, de fato o carro estava muito rápido, mas muitos pilotos comentaram comigo de fato e reclamaram. E vamos ver se a gente vai ter qualquer tipo de mudança sobre isso, ou se o choro é livre e o Lucas vai continuar tendo o carro mais foguete do rolê. Mas é isso, gurizada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que eu me enrolei um pouquinho mais, foi um news um pouquinho mais longo, mas foram muitos assuntos para falar, me enrolei um pouquinho para estar trazendo esses conteúdos para vocês, mas por bons motivos, né? A gente estava reformando o Megalhas, dando uma cara nova para ele, como a gente já conversou, e lembrando, quem puder fazer a boa que a gente combinou no Videones, tá o linkzinho aqui embaixo, vai lá e agradece a 3M por ter fortalecido a gente nesse rolê do final de semana que teve. Já me justificando, foi o motivo de, né, eu não ter trazido o vídeo, porque eu estava numa correria insana. E vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Pretendo continuar a fazer os videones. A princípio a gente vai sim fazer a live da Fórmula Drift, mas no mesmo final de semana vai ter aquele campeonato TKBR em Curitiba. Então, qualquer novidade, atualizações, conteúdos, fiquem ligados. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e também me segue lá no Instagram, porque aí eu posto sempre qualquer novidade, né? Sempre que sai um vídeo novo eu acabo postando por lá. E às vezes, se eu não fiz uma live que eu deveria, talvez eu vou lançar um vídeo de, sei lá, as melhores qualificações. Não tem mais na FD, né? Mas as melhores batalhas, por exemplo, caso não consiga fazer a transmissão. Mas a ideia é que a gente consiga sim, e no máximo vocês vão estar acompanhando a live no sábado, ou com o Kelvin, ou com o DK, ou até mesmo com o Sapeca. Essa galera que tá sempre aí, meus amigos, me ajudando no conteúdo, visto que eu vou estar na pista, né? O canal crescendo bastante, pra gente também continuar trazendo conteúdo pra vocês. E então, pra vocês, fazer a parte de vocês, deixa aquele likezão, se inscreve no canal pra reconhecer o nosso trampo. Beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse Drift News. E esperamos que as coisas continuem caminhando pra um lugar mais claro, digamos assim, né? E não comece... essas nuvens comecem a atrapalhar o nosso rolê do Drift. Firmeza? Eu sou o Raika Mate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!